Sabe, o ano era 2005 para 2006. Eu era pastor na Bahia. Meu telefone tocou, era o pastor João Ribe Palharim. O italiano estava bravo, virado no giraia. Não queira ver o pastor João Ribe bravo. Aí ele disse assim: Neilton, arrume as suas coisas e vá de mudança e transferência para o Pernambuco. Eu com o telefone na mão, eu ia dizer: sim, senhor. Mas a minha boca abriu e fechou sozinha. E eu disse: assim diz o Senhor, não é a hora ainda. Falei, vixe. Vixe Maria José. Jesus de Nazaré. Aí houve aquele silêncio. Ele ficou quieto do lado de cá e eu fiquei quieto do lado de lá. Minha boca abriu e falou sozinha. E você sabe que na Paz e Vida nós não temos este costume. Eu só falo algo que Deus mandou eu falar, se Ele mandou. Eu não fico aqui dizendo: eis que o Senhor está mandando você fazer isso, ou fazer aquilo, eis que não é a hora, porque o Senhor está falando, a não ser que seja mais forte do que eu. Por quê, pastor? Porque eu tenho muito medo de Deus. E Deus disse assim: ai daqueles que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse. E quando eu vi, eu tinha falado. Saiu de dentro. Foi o Espírito Santo falando na minha boca. E era um conselho ao pastor João Ribe. Ele ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio. Ele disse: depois a gente conversa. Ele desligou o telefone. Eu falei: meu Deus do céu. Bom, em torno de 6 meses depois, no mês de julho já de 2006, fiz a reunião da manhã, e naquela época eu fazia apenas uma reunião. Voltei para casa, almocei, encostei assim no sofá e tive uma visão, pregando na Paz e Vida de Pernambuco. Abri os olhos, disse para a pastora: arruma suas coisas que a gente vai ser transferido. Ela falou a mim: quem te falou? Falei: Deus. Ele acabou de me dar uma visão. No mesmo dia, no mesmo domingo, eu chego à tarde para fazer a reunião, meu telefone toca, é o telefone da igreja. Peguei o telefone, pastor João Ribe disse: Deus já falou com você? Em tom bravo. Deus já falou com você? E aí eu disse: eu tive uma visão hoje à tarde. Ele falou: pois é, se Deus não tivesse falado, agora você ia de qualquer jeito. Sabe, por mais autoridade que tenha uma pessoa, por mais experiente que a pessoa seja, muitas vezes ela precisa que alguém de fora mostre que a bússola está quebrada, mostre que aquela decisão não é correta. Escute o que eu vou te falar. Tem muita gente aqui fora do prumo. Tem muita gente aqui com a bússola quebrada. E olha que eu nem estou dizendo apenas na questão do pecado, não. Porque Moisés não estava em pecado. O pastor João Ribe não estava em pecado. Eu não estava em pecado. Mas decisões tomadas fora do prumo poderão atrasar a nossa jornada de vida. Não é o quanto você consegue correr em direção ao alvo, é o quanto você está andando na direção certa. Porque se você estiver andando na direção correta, não precisa correr, porque você vai chegar lá. Agora, se você estiver andando ou correndo na direção errada, você nunca alcançará aquilo que você sonha. Por isso eu estou aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, coloque a sua vida no altar. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá,
Não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Ande na direção correta. Ande na direção correta dos seus negócios, da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus projetos. Ande na direção correta com Deus. Obedeça a palavra. E se você estiver com a bússola quebrada, hoje o Espírito Santo conserta a bússola da sua vida, para que você ande em direção ao alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo, o Senhor. E é Ele quem nos levará para o céu. E para finalizar esta mensagem, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Este é o maior aliado na sua jornada de fé. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está em comunhão não, irmão. Você não está em comunhão não, irmão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e o que, pessoal? E o que, minha gente? E a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Cauã, coloca na tela aí o que quer dizer comunhão. Escuta isso. Harmonia no modo de sentir. Você tem que sentir com o Espírito Santo. Sinta o que o Espírito Santo está sentindo. Pensar, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Agir. Ó Senhor, venha dirigir o nosso agir, o nosso pensar. Como que é aquele louvor que o Asaf canta? Nosso agir, o nosso sentir. Estão me chamando de velho? Vocês não estão em comunhão? Conhece essa, Wellington? Coloca aí, Cauã. Harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir. Identificação, você tem que se identificar com o Espírito. Nossos ideais em comunhão, os seus ideais têm que estar em comunhão com os ideais do Espírito. Ação ou efeito de comungar, de desenvolver algo em conjunto. Em outras palavras, trabalhar com, agir com, fazer com. Comunhão é trabalhar com. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem comunhão com você, isto significa que o Espírito Santo trabalha com você e por você. E em contrapartida, você tem que trabalhar com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Fiquem de pé, por favor.